Salve galera, aqui quem fala é o seu Retor e hoje eu vou analisar o Metaforando analisando o Pablo Marçal. O Metaforando, ele era um canal de linguagem corporal e teve uma treta, várias pessoas começaram a criticar ele porque falaram que o que ele defendia era uma pseudociência. Então, depois desse período, ele começou a deixar de lado esse negócio de comunicação não verbal e começou a falar só sobre retórica, basicamente. Tanto que as análises dele ultimamente são só sobre retórica. E aí, nada melhor do que o seu Retor para ver o que ele está falando e se ele está falando besteira. Então, vamos lá. E, mano, Pablo Marçal, pelo amor de Deus, né, mano? Tem como não dar risada quando a gente vê o vídeo desse cara. Então, bora nessa, vamos analisar. Como? Me prova como você não quer dinheiro, só almas. Deve existir, então, uma frase do Pablo Marçal onde ele diz: eu não quero dinheiro, o que eu quero é almas, eu quero que as almas de vocês sejam salvas. Não sei, deve ser uma perspectiva meio voltada para a religião. Eu não faço ideia porque eu não acompanho o Pablo Marçal assim. Mas então o sujeito está trazendo aí a objeção, né? Fazendo ali uma pergunta a desacreditar dessa afirmação implícita. Te provo? Sim. Você acorda 4h59 todo dia? Sim. Então continua acordando. Quando eu não aparecer, sua alma foi potencializada, eu plantei na sua alma, você faz isso pelos outros. Essa estratégia aqui que o Pablo utiliza é interessante, né? Ele já faz ali o sujeito concordar com ele de primeiro. Você faz tal coisa? Sim. Então continua fazendo. Ele dá a entender aqui, o Pablo Marçal, que o sujeito está concordando com ele. Na verdade, aqui o Metaforando já tá falando besteira. Não é essa estratégia que o Pablo Marçal tá usando. O que acontece? Quando as pessoas elas não têm a verdade do lado delas, elas cometem falácias naturalmente, intuitivamente. Eu tenho certeza absoluta que o Pablo Marçal não sabe nem o que é isso. Que basicamente é a falácia de pergunta rasteira. E aí o que acontece? Ele usou ali uma falácia de pergunta rasteira que basicamente é o quê? Quando você imbui um valor moral dentro dessa pergunta. E essa pergunta rasteira que ele fez não responde o que o cara perguntou. Ele tá fazendo uma pergunta rasteira porque imagina que o cara fala: não, eu não acordo 6 horas da manhã. Ele ia ter uma resposta já falar assim: então o que você sabe? Ia provavelmente ofender o cara, que é a coisa que o Pablo Marçal mais faz, é ofender a galera que paga os cursos dele. O que ele ia fazer com essa pergunta rasteira é justamente isso. Ele ia imbuir um valor moral dentro da pergunta. Se o cara responde A, ele responde uma coisa, ele já tem a resposta pronta. E se o cara responde B, ele responde outra coisa já com a resposta pronta também. Se ele tivesse respondido que não acordava, era o melhor universo possível pro Pablo. Porque ele já ia chegar, mano, dando no meio do cara: ah, então você não acorda 8 horas da manhã, então vai tomar o que você sabe. Eu ia chegar e falar assim: o que você sabe? Você é mó vagabundo, tá aqui falando o quê? E o que acontece? A pergunta rasteira, ela tem essa questão ambígua, meio que passa um pouco por isso que é a falácia de ambiguidade. Você fala de um jeito meio ambíguo pra desviar o assunto e o cara não entender muito bem do que você tá falando. E também a falácia de falso dilema, que você dá só duas opções pra pessoa: o que você prefere, isso ou isso. No caso, Pablo Marçal meio que deu duas respostas possíveis pra esse cara. Respostas, né? Que seria, ou ele acorda esse horário ou ele não acorda. Que aí se torna a pergunta rasteira. Quando você faz essa pergunta rasteira, você não tá respondendo o que o cara perguntou. Vocês mesmos assistindo isso, você já tá assim, ó: o que tá acontecendo nessa discussão? Já perdeu. A Pablo Marçal respondeu. O negócio é muito rápido. Ainda mais ao vivo, o negócio é mais rápido. Aqui a gente tem tempo de pausar e analisar. Agora imagina a pessoa que tá lá. A pessoa que não manja de retórica e tá lá, ela simplesmente: nossa, Pablo Marçal humilhou, ele tem resposta pra tudo, sabe? O que eu quero que vocês entendam? O que ele usou aqui, diferente do que o Metaforando analisou, que ele analisou errado, isso foi uma falácia de pergunta rasteira. A falácia de pergunta rasteira imbui na própria pergunta um valor moral no qual a pessoa, se ela responder, ela não consegue fugir desse valor moral. E aí, isso acaba com a pessoa que tá falando. Mais pra frente vocês vão ver isso também, que é uma coisa que eu discordo tremendamente. Metaforando, ele fala muito de: isso foi um argumento retórico, foi uma estratégia retórica. Isso não é retórica, tá, galera? Isso são falácias. Tá mais próximo do sofisma. O Metaforando, ele tem essa ilusão de que a retórica e essas falácias que o Pablo Marçal usa ou outras pessoas usam fazem parte da retórica. A retórica, ela tá atrás, na verdade, da justiça. Não é isso que ele tá imaginando. O que ele tá falando é de sofisma. Tem até um vídeo lá que ele foi analisar do Paulo Cogos contra o Nando Moura, e na thumbnail tá tipo: muita retórica e pouco argumento ou pouco debate. Não, isso não é retórica. Falácia não é retórica, Metaforando. Isso tá mais aproximado do sofisma. Retórica é a arte e a ciência de falar bem. Só isso. E o falar bem, quando Aristóteles fala sobre bem, ele não tá falando bem de legal.
De legal. Não, ele tá falando bem do bem mal. Não tem como você falar bem enganando os outros. Isso aí tá mais pra manipulação e não a persuasão aristotélica. Só deixando isso claro. Qual que seria a resposta correta desse cara? O certo seria ele virar e falar assim: você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei, como que você tá... Você está jogando uma pergunta em cima de mim. Uma pergunta rasteira. Na maioria das vezes, o interessante quando alguém faz uma pergunta rasteira é você virar pra pessoa e falar assim: pra que você quer saber? Você destrói a pessoa. Não, mas responde. Não, mas eu só quero saber. Pra que você quer saber que horas que eu acordo? Que diferença vai fazer pro discurso? Aí a pessoa ela vai ter que se explicar antes mesmo de você responder. E aí você não joga esse valor moral pra você, esse valor moral deturpado que a pessoa tá jogando em cima de você pra parecer que você é uma pessoa imoral, que você é uma pessoa folgada, que é basicamente atacar seu ethos. Não há discordância. Você fez uma pergunta, ó, tá aqui, a gente tem concordância entre eu e você. Não é isso. Tem nada a ver. Aqui o Metaforando tá viajando. Em nenhum momento ele fez assim: temos concordância. Não é esse o objetivo do Pablo Marçal aqui. Na verdade, qual que era o maior desejo do coração do Pablo Marçal naquele momento? Era que ele respondesse que ele não acorda esse horário. Porque tem pessoa que vai responder. Às vezes tem pessoa inocente que não se liga na pergunta rasteira e responde: acordo 7 horas. E aí isso dá oportunidade pro Pablo Marçal chegando, estourando o cara no meio, entendeu? Cometendo mais falácia ainda. Tem nada a ver com isso aqui que o Metaforando falou. Mostre ao público que seu oponente está lutando contra os próprios interesses dele. Não é isso que está acontecendo aqui. O Pablo Marçal usou uma falácia de pergunta rasteira para incutir um valor moral no que o espectador dele aí tá falando, tá perguntando. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também foge do ponto central. Porque o que acontece? Quando você quer falar a verdade e você quer chegar na verdade através da retórica, você tem que sempre discutir o ponto central. O cara te perguntou A, você vai responder em relação ao A. Você não vai chegar e falar assim: o cara te perguntou A e você vai responder sobre o B. E aí o que o Pablo Marçal faz aqui? Ele usa essa pergunta rasteira para fugir do ponto central da discussão. O Arthur Schopenhauer ele vai falar pra gente no Estratagema 35 que você tem que mostrar pro público que o seu oponente está lutando contra os próprios interesses dele. Ou ainda que aquele oponente está lutando contra os próprios interesses do público no geral. Não. Qual que é o interesse do público aqui? O interesse do público em si, eles querem adquirir conhecimento através do Pablo Marçal. Beleza. E o que o espectador aí que fez as perguntas está tentando fazer com o Pablo Marçal? Acabar com o ethos dele, com essa figura dele de autoridade, do bem, e, nossa, eu sou o cara, eu tô aqui pelas almas das pessoas, que eu na verdade quero fazer que as pessoas tenham um propósito. E aí o que acontece? Se ele faz isso, ele basicamente está querendo de alguma forma fazer com que as pessoas sejam mais virtuosas, na concepção soberba dele, mas ele quer que as pessoas sejam mais virtuosas, sejam mais disciplinadas, que ganhem dinheiro. Mas aí o que acontece? Esse é o interesse do público, certo? Nada melhor do que você tentar criticar esse cara e tentar expor ele como um charlatão. Então o que acontece? Esse é o interesse deles, expor ele como charlatão. Então quando ele faz o sujeito concordar com ele... Ele não concordou, ele só respondeu a pergunta rasteira. Em nenhum momento o Pablo Marçal virou e falou assim: eu acho que azul é legal. Você também acha? Acho que azul é legal. Não foi isso que ele fez. Você entende que na questão do logos não faz o mínimo sentido o que o Metaforando tá falando? Por quê? Porque nesse sentido, a pessoa, quando ela tá ali e ela escuta o Pablo Marçal e fala: o Metaforando tá falando que ele tá fazendo isso porque tá fazendo o pessoal enxergar que na verdade o cara lá embaixo tá concordando com ele. Não é isso. Ele tá querendo expor esse espectador com a pergunta rasteira. É só isso que ele tá tentando fazer. Dá pra ver nitidamente. Só que aí o cara foi e respondeu como? Sim, acordo. E aí o Pablo Marçal ele tem que, então pera lá. Eu não consegui incutir o valor moral de que esse cara é um vagabundo. Então agora eu tenho que responder ao fato desse cara acordar cedo. E aí como que eu vou fazer isso? Ele usou uma boa estratégia, eu já vou falar sobre isso. Estratégia não, né? Uma falácia, vagabundo. A maioria das pessoas, quando elas fazem perguntas rasteiras, elas esperam meio que uma sorte de 50-50. Então, por exemplo, você faz essa pergunta: você acorda 4h59 da manhã? Se a pessoa responder que não acorda, você conseguiu imbuir aquele valor moral que você queria negativo nessa pessoa. E aí você meio que já manipula pra você ganhar discussão e para as pessoas que estão em volta falar assim: ih, olha lá, o cara é mó vagabundo. Só que a pessoa que utiliza a pergunta rasteira dessa forma,
ela tá literalmente, como eu disse, num jogo de 50-50, 50% de chance. Porque se a pessoa responder que sim, ela acorda esse horário, pode ser que a pessoa que tenha feito essa pergunta rasteira esperando o pior se dê mal porque não sabe responder da forma que deveria caso o cara escolha a melhor resposta. O Pablo Marçal, ele é ligeiro o suficiente para fazer a pergunta rasteira e que se a pessoa der a resposta errada, né, a pior resposta, que no caso é falar que não acorda às 4h59 da manhã, o Pablo Marçal vai jogar a culpa pra quem? Vai jogar a culpa pra pessoa que respondeu, então você é um vagabundo, né? Ou qualquer coisa pejorativa pelo fato dele não acordar esse horário. E se ele faz a resposta correta, ou seja, a pessoa que ele questionou responda sim, eu acordo às 4h59 da manhã, aí já não é o erro do cara, aí o louro é dele. Vocês entenderam? Ou seja, quando você tá errado, o problema é teu. Agora, quando você tá certo, o louro é meu, o benefício é meu, vocês entenderam? Então essa é a malandragem da pergunta rasteira. E eu acho que esse é o principal que fica desse ponto específico. Você acorda 4 e pouco todo dia? Acordo. Pronto, tá aí, ó, sim. Acorda, né? Então, tá. Quando ele consegue fazer o sim do sujeito, fica no ar a sensação de que o Pablo está correto e quem tá confuso é o sujeito. Não é isso. Mais uma vez, não faz o mesmo sentido que ele tá falando. É literalmente ficar a imagem de que ele respondeu uma pergunta rasteira e todo mundo tava esperando que ele respondesse. Não acordo. Mas o cara foi lá e falou, acordo. Ele acabou de concordar com o Pablo. Esse cara tá perdido, né? O Pablo, você vê, o Pablo respondeu firme ali, não sei o quê. Esse estratagema 35 visa justamente você deixar ali a sensação pro público de que o seu oponente ele tá confuso e que ele mesmo, o que ele tá falando, ele concorda com você sem que eles percebam. Ele não tá nem percebendo quão errado ele tá, porque ele tá concordando comigo. Errado. Essa é a ideia do estratagema 35 aí, pessoal. Então continua acordando. Quando eu não aparecer... Tanto é verdade que eu falei que quando ele responde que sim, ele acorda no horário que seria o horário moralmente superior, nessa pergunta rasteira que o Pablo Marçal fez, ele fala, então continua acordando. Ou seja, é bom isso. Imagina se esse cara tivesse respondido ao contrário. Fala assim, não, eu acordo 3 da tarde. Não, o Pablo Marçal, do jeito que o cara é ignorante e estúpido, ia chegar dando no meio do cara, seu vagabundo, então o que você tá fazendo aqui? Eu vou te matar. Esse cara, ele não consegue responder uma pergunta diretamente sobre o que foi perguntado pra ele. Ele sempre dá a volta, usa falácia, usa apelo à autoridade. O cara é só isso, velho. Ele não responde nada. Ele literalmente mostra como a falta de conhecimento é ruim. Como? Me prova como você não quer dinheiro, só almas. Ou seja, ele tá criticando. O Pablo Marçal ganha dinheiro. Como é que ele só quer almas e não quer dinheiro? Essa é a crítica do cara. E aí o que acontece? O Pablo Marçal, vocês vão ver que ele sempre fica falando assim, o como, vai, faz o como. Pergunta o como. Nesse negócio de palestra dele, o Pablo Marçal, ele só deixa as pessoas perguntarem assim, como que eu faço tal coisa? Como que eu consigo tal coisa? Como que... Entendeu? Então as pessoas só podem perguntar com como no começo. A própria palestra do cara já é um apelo à autoridade nojento que você não pode nem perguntar de forma livre. Você tem que perguntar ainda do jeito que o cara quer. O cara, ele já controla o próprio ambiente da argumentação. Mas a grande questão é que, assim, mais pra frente, isso é uma coisa que eu já vi durante o vídeo, e provavelmente vai ser isso. A gente vai ver o resto do vídeo, mas provavelmente é isso. Mas o Pablo Marçal, ele é um cara especialista, de forma sofística, em fazer dualidade de pergunta rasteira, falso dilema, controle de argumentação. Cara, ele é rei nesse negócio de desviar do assunto. Justamente para não perguntar as coisas que são verdade. E normalmente pessoas com falta de conhecimento fazem isso. Começa a desviar do ponto central. O cara, ele não é objetivo. Ele é literalmente prolixo. Ele fica falando demais sem falar nada. Desviando. E é isso. Então, só resumindo aqui antes de a gente ver o vídeo todo. Ele é uma mistura de pela autoridade, falácias com relação a falsos dilema, né? Que você só dá 2 opções pra pessoa responder. E pergunta rasteira. O cara, ele só faz isso o tempo inteiro. Vou voltar lá pra onde eu tinha falado. Que o Metaforando tinha falado besteira. Você vai ver que o Metaforando, ele entra muito nessa. Porque o público pode estar pensando isso. Não, o público não está pensando nada. A questão retórica desse negócio aqui é entre o que a gente está avaliando o logos do negócio, é entre o Pablo Marçal e o espectador dele aí. Porque assim, como que o Pablo Marçal manipula os outros? Usando falácias, porque as pessoas não têm conhecimento lógico. Pergunta quantas pessoas abriram um livro de lógica na vida, um livro de retórica, Aristóteles no geral. Tenho certeza que 99% das pessoas, quer dizer, eu acho que 100%. 100% das pessoas na plateia dele, tirando ele,
nunca abriram esse livro. E se ele abriu, ele meio que usa pro mal o negócio. As pessoas que estão na plateia dele, elas simplesmente são manipuladas porque elas não têm conhecimento. Não é porque X, Y, porque o Pablo Marçal argumentou isso, porque aquilo, entendeu? É muito ambíguo isso. Cada pessoa vai interpretar de um jeito. Sim, as estratégias dele podem ser utilizadas como um sofista utilizaria, né? Você usar meio que as falácias pro mal, justamente pela falta de conhecimento lógico dessas pessoas, do Logos. Então, aí você consegue manipular elas. Mas você não pode prever o que a plateia está interpretando. Potencializado, eu plantei na sua alma, você faz isso pelos... Falácia de pressuposição. Tá pressupondo que as atitudes dele vão reverberar no espectador que tá tentando criticar ele. Outra falácia. Na verdade, você tá querendo usar da sua escassez pra me convencer de algo que eu tenho que transmitir, alguma riqueza pra você sem ser com dinheiro? Por que eu tenho que provar algo pra você, sendo que eu já provei pra aquele que me chamou? Quem é você na hierarquia do reino pra vir aqui e falar que se eu faço algo pra alma, pra dinheiro? Aqui virou a coisa mais nojenta da face da Terra, né? Que é ad hominem há pela autoridade. Quem que é você na fila do pão? E quem que você acha que você é pra vir aqui perguntar ad hominem há pela autoridade? Básico. Muito bom, muito bom, muito bom. Ele vai lá e faz assim, então, a estratégia do Pablo Marçal. Ele é questionado, a pergunta aparentemente parece ser uma pergunta desconfortável pro Pablo, uma pergunta que deve gerar um desconforto nele. E o que ele faz? Ele aplica uma estratégia de S2. O S2 é uma evasiva verbal. É quando eu não confronto a questão de maneira direta, mas eu faço uma evasiva por alguma estratégia verbal. No caso, o Pablo Marçal está fazendo o quê? Invertendo o ônus da prova. Está fazendo as perguntas pro questionador. Então ele está respondendo uma pergunta com outra pergunta. O questionador... O hater ali fez uma pergunta aparentemente complicada, né? Como? Me prove, como que você não quer dinheiro, mas quer almas? Me prove. A Pablo vai lá, usa a estratégia 35 ali. Não, sim, você acorda? Então, tá respondido. Mas agora, ó, quem é você? O que você quer? Como que você vem aqui? Por que você... Agora perceba como que ele inverteu o ônus. O público já não tá mais prestando atenção no Pablo Marçal que tem que se justificar. Agora é outro rapaz ali, o hater, que vai ter que se explicar. Então o Pablo, aos poucos, está ali tirando o ônus dele de ter que provar o que ele tá falando e jogando de volta. Uma questão específica aqui do porquê que tá errado isso que o Metafrão tá falando e por que não é uma inversão do ônus da prova no sentido que ele tá falando. Porque, qual que é a questão? Dinheiro, né? Por que o Pablo Marçal não... Será que ele não gosta mesmo de dinheiro? Como é que ele só quer alma se ele ganha dinheiro com isso? Basicamente essa é a questão que tá rolando. O Pablo Marçal, ele não tá fazendo inversão do ônus da prova, só seria inversão do ônus da prova se ele falasse pro cara assim, ó, me prova você que tem que me provar que eu gosto de dinheiro e não de almas, que eu tô aqui pelo dinheiro e não pelas almas. Você entendeu? Fala assim, você que tem que provar isso. Isso seria inversão do ônus da prova, porque ele queria que o cara provasse, assim, por quê? Da onde que você tirou que eu gosto mais de dinheiro do que almas? Me fala aí por quê. Isso seria inversão do ônus da prova. Porque o próprio... Quem foi que falou isso? Foi o Pablo Marçal, pelo jeito, né? Porque ele falou, você... Deve ter sido uma frase que o Pablo Marçal falou. Então, ele afirmou algo. Ele que tem que provar. O cara simplesmente foi lá e perguntou, como é que é o negócio aí? Você que tem que provar. Aqui não é uma inversão do ônus da prova, porque o ponto central não é esse. Aqui ele simplesmente usou uma pela autoridade de ad hominem. Não tem nada a ver com inversão do ônus da prova nesse sentido. Volta pra quem tá questionando ele. Uma estratégia de evasiva verbal. Né? Mas ele mesmo, o Pablo Marçal, não está respondendo o que foi perguntado. Não está entrando no mérito de responder de forma direta. Hierarquia do reino pra vir aqui e falar que se eu faço algo pra alma, pra dinheiro. O que você quer de mim sem pagar? Você tá diante de um rei, peça, o que você quer? Deixa eu te falar, eu fiz Cara, pelo amor de Deus, mano, esse cara é muito soberbo, mano. P140, eu paguei R$5.000 no almoço com você. Sim. Olha, deixa eu te falar, eu fiz o curso tal, eu paguei 5 mil, etc e tal. O rapaz já começou a se justificar. Tá vendo como mudou todo o cenário? Pablo explicou pouco, né? Usou ali um estratagema de concordância. Você concorda comigo, então tá resolvido. Não entrou no mérito de explicar o que foi perguntado. Tá vendo agora? Quem tá se justificando é o menino. Perante todo mundo que tá ali no auditório, começa a parecer que aquele rapaz tá errado. Porque quem muito fala, pouco sabe. Não, aí o... Essa eu não esperava. Agora o Metaforando tá cometendo falácia no vídeo dele. O cara tá, literalmente, cometeu o non-sequitur mais porco da face da Terra. Da onde que ele tirou que quem muito fala pouco sabe? Isso é um non-sequitur. Não necessariamente. Pode existir uma pessoa que fala muito e sabe muito. Ou pouca convicção tem. Não! A pessoa pode falar muito e ter convicção também. Não faz, é um non-sequitur. O Metaforando cometeu um non-sequitur aqui. Não sei por que motivo. E da onde que ele tirou isso? O cara nem falou muito, sabe? Ele só jogou um negócio no ar. É engraçado que o Metaforando, quando ele vai falar de retórica, você vê que ele não tem muito conhecimento de retórica. E aí ele joga qualquer coisa no ar. Isso é, inclusive,
é uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazendo, que é assim, o cara vai e comete um apelo à autoridade, ele fala assim, isso aí é de homem, hein? Ele joga qualquer falácia só pra parecer que ele sabe qual que é a falácia que o cara tá cometendo, ou que o cara sabe. Então, basicamente assim, o Pablo Marçal, ele tá usando um tipo de estratégia. Estratégia A. O Metaforando tá falando que ele tá usando estratégia B. Basicamente é isso que o Metaforando faz em maioria do vídeo. Ele tá só jogando uns conhecimentos aleatórios, porque eu acho que ele não tem essa noção da lógica, do logos do discurso. Tem exemplos aí, próprios exemplos empíricos que a gente pode observar, né? Quando você é questionado. Exemplos empíricos. Que exemplo empírico? Isso é totalmente anedótico, é outra falácia. Ele tá jogando uma referência anedótica. Quando você é abordado pela polícia, quem faz as perguntas? Você ou o policial? Policial. Quando a gente começa a responder muito à pergunta dos outros, parece que a gente está com a obrigação, né? A gente tem, de certa forma, que se provar, de que se fazer valer. Passa pra quem tá em volta a ideia de que a gente é inferior ao outro. Porque quando Não, tá errado. Meu Deus. Do que você tá falando, cara? Não faz o mínimo sentido. Se a pessoa faz perguntas pra você, não importa quão problemáticas sejam essas perguntas, se você souber responder essas perguntas de maneira objetiva, e ele tá usando um exemplo, é como se ele estivesse reduzindo um negócio absurdo. O policial, ele é uma autoridade monopolista. Tem nada a ver com o palestrante do Pablo Marçal. E o que isso tem a ver com uma pessoa que muito fala, tem pouca convicção? Se um policial tá fazendo várias perguntas, mesmo que ele tenha uma autoridade monopolista, a pessoa pode responder com convicção. Você bebeu? Não. Ou, oi, seu policial, tudo bem? Então, eu fui almoçar com um amigo meu, né? Aí a gente depois passou, fui fazer umas compras no shopping com a minha esposa, compramos uma saia pra ela, paguei o estacionamento, dei a volta, acabei parando aqui e eu posso te confirmar que eu não bebi. Em um eu falei muito e no outro eu falei pouco, em ambos eu tô convicto e certo do que eu tô falando, e sei do que eu tô falando. Então, em ambos os casos, um falou muito, o outro falou pouco, não faz o mínimo sentido do que o Metaforando. E o que isso tem a ver com o que esse cara tá falando? Das perguntas, da autoridade, que a autoridade Pablo Marçal tem, porque o Metaforando, ele tá fazendo uma falsa analogia, porque uma autoridade monopolista de força, ou de força real, de coerção, não tem nada a ver com a autoridade artificial do Pablo Marçal. A autoridade principal do Pablo Marçal não tem nada a ver com isso que o Metaforando tá falando, e isso não faz com que você seja inferior à pessoa se você responder as coisas da forma correta. Porque o cara vai ficar perguntando. E aí você vai refutar. Vai chegar uma hora que o cara não vai ter mais pergunta. Entendeu? Não faz o mínimo sentido o que o Metaforando tá falando aqui. o policial tá te abordando, você é naquele momento inferior a ele. Não. Ele tem ali uma autoridade que ele tá te parando, ele tá... Você pode ser inferior fisicamente, mas não logicamente. E a gente tá falando de argumentação aqui. Senão a gente estaria discutindo sobre outras coisas. Tá discutindo sobre política, sobre artes marciais. A gente tá falando aqui sobre argumentação lógica, logos, retórica, falar bem, persuasão. Isso não tem nada a ver com a questão monopolista do Estado. Falsa analogia totalmente maluca. Então percebam que é justamente a estratégia do Pablo. Ele jogou as perguntas pro rapaz de volta, não respondeu o que o rapaz fez. O rapaz que tá tendo que responder e começa a gerar uma imagem de como se o rapaz estivesse errado e o Pablo fosse superior a ele. Essa imagem não foi gerada. Isso não aconteceu. Simplesmente o que aconteceu é que ele fez uma pergunta baseada em apelo à autoridade, em ad hominem, na falácia, que eu vou falar mais pra frente. E detalhe, por que eu não falei dessa falácia? Tem uma hora que ele usa isso muito forte. Quem é você na hierarquia do reino pra vir aqui e falar que se eu faço algo pra alma, pra dinheiro? Aí ele tá fazendo também a estratégia do Schopenhauer, aqui a estratégia número 30. Aposte em credenciais para intimidar os seus oponentes. Então quando ele fala assim, quem é você na hierarquia do reino? Eu sou a pessoa mais alta, ele vai falar isso daqui a pouco. Aqui ele falou, aqui o Metaforando acertou. Mas né, ele deveria ter falado isso desde o começo, porque todas as outras coisas que ele falou, ele simplesmente foi enchendo linguiça. Você está numa palestra que é minha, um evento que é meu, etc e tal. Então ele está apostando nas credenciais dele, está usando uma estratégia de argumentação de superioridade. Então ele está colocando ali, apostando na credencial dele, porque são credenciais que para esse público desse evento fazem sentido. Então, obviamente, uma estratégia aí de apelo à autoridade. O que você quer de mim sem pagar? Você tá diante de um rei, peça, o que você quer? Deixa eu te falar, eu fiz P140, eu paguei R$5.000. Rapaz vai lá, fica se justificando, entrou no mérito de se justificar. Não, mas não é isso. É como o Metaforando, ele entrou nessa brisa dele de que nossa, o cara tá justificando, e o Pablo Marçal tá com autoridade a nível, sabe? Ele tá achando que nada do que esse cara fala vale agora. O próprio Metaforando tá sendo manipulado pelo Pablo Marçal. Aqui o cara tá respondendo exatamente o quê? Que ele quer dinheiro, o Pablo Marçal. Então ele já tá falando,
Eu já fiz o seu curso lá, paguei 5 mil, não sei lá o quê. Com você. Sim. Você almoçou? Almocei com você, não. Por quê? Porque você não almoçou com a gente. Oxe, eu sentei na mesa e almocei, que você Não. tava também? Ó, a questão- Onde você quer chegar? Outro como? Vamos lá. Você que interrompe o rapaz toda hora, né? A interrupção vai gerando uma dificuldade cognitiva. A pessoa, cada vez que é interrompida, é difícil para ela lembrar o argumento. A pessoa acaba se confundindo. Então, é uma outra estratégia também retórica, né? Interromper o seu oponente. Não é uma estratégia retórica, é uma estratégia sofista. Outro como? Vamos lá. Eu quero chegar no seguinte. Ah. Você chegou lá igual artista. Eu sou artista. Simplesmente. Meu Deus do céu, velho. Esse Pablo Marçal é o cara mais prepotente da face da Terra. Para, Pablo. Gente, Não, mas eu paguei 5 mil. você quer seu dia de volta? Não. Só se for pra devolver todo mundo que participou, que todo mundo ficou Por que você putaço com deve você. todo mundo? Rapaz, aqui foi bem inteligente, né? Só se for pra devolver o dinheiro de todo mundo que participou. Aqui ele tá usando uma estratégia bem parecida com a estratégia 35 do Schopenhauer, né? Ele tá tentando mostrar pro público, de certa forma, que o Pablo está contra ele, contra o público, né? Então ele tá tentando ganhar ali o apelo do público, tentando ganhar a simpatia do público. Não é isso que esse cara tá falando. Mano, esse cara tá falando isso simplesmente porque ele não quer parecer um cara miserável, entendeu? É basicamente isso. Não é pra defender o interesse do público. Ele tá falando isso assim, todo mundo pegar o dinheiro de volta, quer dizer que você está errado. É isso que ele tá falando pro Pablo Marçal, entendeu? Meio que ele tá criando uma condicional pra que se o Pablo Marçal falar eu devolvo o dinheiro de todo mundo, ele vai meio que tá falando que ele tá errado, entendeu? Seria como uma pergunta rasteira também. Foi uma estratégia interessante. Só que não vai funcionar, porque o apelo de autoridade dele é inferior ao Pablo nesse ambiente, e o Pablo já tá ali fazendo várias estratégias para manter a autoridade dele, né? Uma estratégia que qualquer pessoa pode fazer, é apelar para os ouvintes, né? Você tentar ganhar primeiro a simpatia dos ouvintes, ou chamar para um debate, para uma discussão, pessoas que você conheça, que são favoráveis à sua opinião, e falar para elas ficarem próximas a você quando estiver rolando o debate. É engraçado que isso aqui tem mais uma questão de guerra do que uma questão retórica. O cara que vai discutir com o Pablo Marçal ali, no evento do Pablo Marçal, pra ele destruir o Pablo Marçal, ele tem que ter muito conhecimento. E nitidamente a gente vê que esse cara não tem conhecimento algum. É simplesmente um perdido que foi querer lá causar. Se você tem conhecimento suficiente, você pode sim destruir o Pablo Marçal. Isso é fato. Mas é uma questão de estratégia de guerra. O que você vai fazer no ambiente do cara? É literalmente você chegar lá um homem contra 50 mil. Você entendeu? Não faz nem sentido isso. Esse cara poderia simplesmente fazer um vídeo no YouTube destruindo o Pablo Marçal, igual tá acontecendo com muitas pessoas aí que estão fazendo isso, entendeu? Meio que desmascarando o Pablo Marçal. Só que qual que é o problema que eu tô vendo no vídeo do Metaforando? O Metaforando, ele tá fazendo isso como se essa construção do Pablo Marçal fosse algo. Nossa, ó, é assim que ele faz. E aí tá o problema dessa questão do Metaforando. Ele não tá incutindo o valor maléfico que do Pablo Marçal. O cara só comete falácia. Isso é ruim. Isso é o mal, entendeu? Não tem nada de bom aqui. Não é como se, ele faz desse jeito e tal. Mas o Metaforando, ele tá muito assim, só... nossa, olha que interessante. Não tem nada de interessante, velho. O cara é maléfico. Para que essas pessoas no meio da conversa comecem a concordar com o que você está falando e pareça então que a maioria ali concorda com você. Isso desestimula muito a outra pessoa num debate, numa conversa, e parece que é você que está ganhando, e o seu ponto acaba sendo muito mais persuasivo que o ponto da outra pessoa. A gente fala sobre essa estratégia e muitas outras no nosso evento gratuito O Poder da Manipulação, que você inclusive pode se inscrever agora, clicando no primeiro link aqui na descrição desse. Acabamos de ver aqui que eu acho que o Metaforando não tá muito aí pro bem e pro mal, porque manipulação é justamente você convencer as pessoas através da mentira, né? Persuasão é você convencer as pessoas através do bem. A retórica em si. Todo mundo, meu filho. Você veio pra dar pitch, seu sensor tava quebrado. Você queria empurrar em mim um negócio de camiseta. Você acha que eu não te conheço? Você é um cara forçado. Você pegou o telefone e começou a achar que você ia usar. Veja só, aqui a gente vê, né, a esperteza do Pablo Marçal. A pauta, inicialmente, era uma pergunta difícil pro Pablo responder, né? O Pablo aparentemente foi questionado em algo, o sujeito achou um calcanhar de Aquiles ali. Como que você não quer dinheiro? Me prove. Como que você não quer que você quer ganhar? Mas me prova. Então o Pablo teria que usar ali, se ele fosse trazer evidências, eu te provo, porque segundo evento tal que eu fiz, etc, evento tal foi gratuito, por isso, mais isso, pelas provas que eu estou elencando, eu te provo que eu não quero dinheiro, mas sim que eu quero ajudar as almas. Mas veja que a conversa não foi para esse lado. Olha como a conversa já mudou, como a pauta foi para outro lado. Ponto pro editor, pauta com L. O Marçal fez ali uma alteração de curso. Qual é a falácia que eu usei aqui? Falácia gramatical. Não, tá errado, mas isso não tem nada a ver com o assunto, só apontei. Então, obviamente, o Pablo Marçal utilizando essa estratégia evasiva verbal, ou seja, de não responder, não entrar no mérito de responder de forma direta, mas sim de se esgueirar pelas perguntas complicadas,
ele conseguiu tirar o foco daquela pergunta inicial, que era uma pergunta difícil pro Pablo responder. Mas ele, assim, consegue com muita esperteza sair dela e agora virou uma discussão sobre a psicologia de cada um. Ah, você é um cara, a sua psicologia é errada, você é um cara errado, você é um cara incorreto. Aí o outro fala assim, Pablo, mas você se comportou que nem um artista. Tá vendo como a discussão saiu daquela primeira pergunta difícil, aquela pergunta que ia colocar o Pablo contra a parede. Mas o Pablo ali, de maneira muito esperta, consegue dar a volta e a conversa vai para outro lado, né? Já não é mais sobre as provas, as evidências que o Pablo Marçal pode apresentar sobre querer ajudar as almas e não querer ganhar dinheiro. Então, o Pablo conseguiu mudar o rumo da conversa, né? O rapaz ali caiu igual um pato. Vê todo mundo. Basicamente, são dois patetas numa discussão de ad hominem. É o que virou. Telefone e começou a achar que você ia usar a minha imagem pra vender produto seu. Você acha que eu sou bobo? Você foi lá e quis tirar proveito que ninguém quis tirar. Sabe o que aconteceu? Eu olhei nos seus olhos e falei, seu sensor precisa ser regulado. Agora eu te pergunto, qual é a sua pergunta? A pergunta é essa. Você não fala. Eu fiz a pergunta, como... Como o quê? Presta bem atenção, você chegou lá, olha... Ele continua interrompendo e começa a falar cada vez mais alto. Você vê o aumento do volume vocal e o Pablo começa a fazer os gestos que a gente chama de gestos de toureiro, né? Quando você faz os gestos pinçados, assim como se estivesse segurando ali. Posso perguntar? Exatamente isso. Vai direto pro próximo perguntar. Eu paguei 5 mil reais no almoço. Sim. Que... Tava ruim a comida? Tinha... Aqui, Tá, chegou vamos a parte que eu pouquinho. queria. Eu tinha visto isso num corte. E aí era disso que eu queria falar, que essa falácia específica chama falácia do arenque vermelho. Literalmente é uma falácia, que é uma das falácias que o Pablo Marçal mais usa. Metaforando, ele chama de evasiva verbal porque ele tem esse histórico daquele negócio dele de linguagem corporal, de analisar isso e tal. Mas o que é a falácia do arenque vermelho? É literalmente você é uma pista falsa. Você deixa uma pista falsa pra pessoa se perder na argumentação. Então ele fica jogando isso pra você não ir pro ponto central o tempo inteiro. É a falácia que o cara mais usa. Arenque vermelho, arenque vermelho, arenque vermelho. Eu devo ser um cara muito apaixonado nas coisas, porque, mano, eu não consigo compreender como que o metaforando não consegue ficar com raiva desse cara, desse Pablo Marçal. Meu Deus, que cara insuportável, velho. Nossa, mano, se esse cara aparecesse na minha frente, velho, numa argumentaçãozinha franca, mano, eu ia destruir. O Pablo tá toda hora na linguagem dele falando assim, ó, você tá destruindo sua chance, cara, você tá perdendo a oportunidade, tá acabando com a sua oportunidade. Esse tipo de argumento, onde parece que no fundo da argumentação tem uma ameaça velada, e mais pra frente o Pablo vai falar, pergunta, sua última chance, vai, pergunta. Então, esse tipo de argumentação onde eu deixo de pano de fundo, assim, a ideia de que tem uma certa ameaça. Se você não tomar a decisão correta, né, não concordar comigo, se você continuar nesse seu ponto, algo vai dar errado pra você, tá certo? É um tipo de argumento que a gente chama de ad baculum, né? É justamente como se eu estivesse ameaçando, uma espécie de ameaça, né? Pra quem já sabe aí, quando a gente era mais novo, aquela situação, né? Todo mundo aqui, quando era criança, muitas pessoas experienciaram isso, né? Quando a mãe falava assim, se você não me falar ou não me contar tal coisa, você vai apanhar. Esse é um argumento ad baculum, né? Você é convencido a concordar com a mãe, se abrir ali e falar o que a mãe tá pedindo, por meio do medo da ameaça. Então, essa estratégia do Pablo Marçal aí funciona mais ou menos assim, ó. Aqui o Metaforando argumentou muito bem, eu gostei. Aqui ele colocou a falácia correta que o Pablo Marçal usou, do apelo à força. E aí, além disso, enquanto ele estava explicando pra gente, ele trouxe uma analogia que é muito bom pra explicar para as pessoas entenderem alguma coisa de maneira simplificada. E bônus, ele usou do patos pra o quê? Usou uma memória afetiva que muita maioria das pessoas tem, que é essa questão que a mãe falou assim, se a pessoa não fizer tal coisa. Então aqui o Metaforando, ele argumentou muito bem, explicou legal essa parte. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu voltei agora faz pouco tempo. Vai ser o primeiro vídeo que eu posto no YouTube. Peço a ajuda de vocês aí pra curtirem, compartilharem, se inscreverem. Se quiserem mais, se puderem dar sugestões aqui nos comentários, eu agradeceria demais. E bora pros próximos vídeos.